Olá, tudo bem? Como vai você? Eu sou o Eric Schultz, diretor do Instituto Naradeva Shala, professor e terapeuta de Ayurveda, e estou acompanhando vocês aqui como host deste congresso, recebendo os apresentadoras de diversos temas aqui, e eu sempre faço a abertura, recebo vocês do Esquenta, também aqui eu que apresento as perguntas aqui para o apresentador, e é um prazer muito grande estar em mais essa live aqui com vocês. E espero que vocês estejam gostando. Tem muita gente já deixando recadinho, muita gente chegando aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E lembrando que essas lives estão passando nas nossas redes sociais como YouTube, Facebook, Twitch e também no Instagram. Antes de eu chamar o Dr. Aderso, que já está esperando a gente aqui, eu queria dar alguns recadinhos. Então, ouça aí que é muito importante. Primeiro recadinho extremamente importante, que aqui na descrição de qualquer vídeo, de qualquer uma dessas lives, você encontra o site direto do cronograma do Congresso. Dentro do cronograma você vai encontrar todas as lives, todos os links da live, não só para assistir ao vivo, também como a própria gravação já está lá, é o mesmo link, na verdade. Você encontra também o site, as redes sociais e o currículo de todos os profissionais que estão participando aqui do Congresso. Assim, se você tiver interesse em conhecer mais o trabalho de um ou de outra pessoa, como do próprio Dr. Aderso, que vai vir daqui um pouquinho, você clica lá dentro do site. Ou, melhor ainda, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você também tem o site do Dr. Aderso, as redes e todo o detalhe, e de qualquer palestrante vai ser sempre igual. Aqui na descrição desse vídeo você encontra diversos links, como o canal de WhatsApp exclusivo do Naradeva Shala e também do Telegram, dependendo de qual você usa. Tem todas as nossas redes sociais, todas as informações de cursos, atendimentos, viagens e tudo que vocês precisarem, vocês encontram aqui, assim também como do palestrante que vai ser chamado agora nesse momento. Fico muito feliz de estar chamando aqui o querido Aderson para estar falando aqui comigo. Deixa eu chamar ele aqui. Aderson, me ouve? Opa, deixa eu abrir seu microfone, desculpa. Aderson, me ouve? Ouço muito bem. Boa noite, como que você está? Tudo bem, Eric? Tudo ótimo. Estou bem, e você? Eu estou muito bem também. Você está em Miguel Pereira, é isso? Miguel Pereira, zona Cidade Serrana do Rio de Janeiro. Muito legal, muito bacana. E hoje, Aderson, o que você escolheu para falar para o público aqui hoje? Qual que é o tema? Como que surgiu essa ideia do tema também? Eu gosto muito de ouvir isso, de cada palestrante. Como surgiu a ideia do tema? É algo que você vem estudando? É algo que você gosta de falar? Conta aí para nós. Então, saúde mental é algo que está na minha vida desde os anos 80, né? Quando eu era estudante de medicina e fui fazer psicoterapia para me conhecer melhor. E isso são quase 4 décadas, né? Quase que eu fui ser psicoterapeuta, mas eu vi que eu podia ser clínico e também eu usar das ferramentas da psicoterapia no meu trabalho. Então, saúde mental é algo importantíssimo e a gente vê cada vez mais a importância da saúde mental, algo que não é valorizado nos nossos cursos de medicina. Então, o médico ele sai do curso de medicina sem ter estudado saúde mental de uma forma mais robusta, né, profunda. Então, é um tema muito interessante, a gente tem feito vivências sobre isso, acabamos de fazer no mês passado um retiro de saúde mental lá em Nova Gokula, que você conhece lá em Pindamonhangaba. Então, a gente trabalhando com saúde mental já, e a gente vê que a Índia é onde os profissionais estudaram mais a mente. Então, a mente foi, digamos assim, profundamente pesquisada dentro da Índia, coisa que não foi tão profundamente assim pesquisada em outras tradições. Por isso que saúde mental e Índia tem tudo a ver. Que bacana. Então vamos lá para a apresentação, gente? Deixa eu colocar aqui a apresentação dele. Deixa eu puxar aqui. Aqui, estou aqui. Gente, como sempre, eu vou estar aqui, por aqui sempre. Eu só apago a minha câmera e meu microfone para não atrapalhar a apresentação, mas qualquer coisa eu sempre apareço aqui, tá bom, Aderson? Fica à vontade. Aí a gente abre as perguntinhas no final, tudo bem?
Antes de você sair, Eric, eu queria falar uma coisa. Claro, fica à vontade. Acho que você não se lembra, né? Mas a gente se conheceu, uma coisa nossa. A gente se conheceu em 2004, no Fórum Brasileiro de Ayurveda, que a Associação Brasileira de Ayurveda fez esqueci o nome do local, em São Paulo. Ayurveda. A gente chamou todos os profissionais isso, em Ayurveda, que não existe mais, infelizmente não existe mais. Trabalhava só com produtos ayurvédicos. Então, eu conheci você lá, isso tem exatamente 20 anos. 20 anos que a gente se conhece, quer dizer, 20 anos depois estamos juntos aqui de novo. É verdade, eu não tinha lembrado disso, faz 20 anos. Nossa, e hoje eu recebi o Arjun, que estava lá nesse encontro, foi quando eu conheci ele também, há 20 anos atrás. Conheci ele pessoalmente também. Olha que curioso, que bom você lembrar, uma boa recordação, Aderson, Isso. muito boa. Muito boa mesmo, muito bacana. 20 anos já, nossa senhora. Muito bom. 20 anos de história. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, então. Fique à vontade, começa quando você quiser, querido. Então, hoje a gente vai falar sobre saúde mental na visão do Ayurveda e do Yoga, em uma abordagem integrativa. Vamos integrar o conhecimento sobre saúde mental dentro da tradição indiana. A tradição indiana, ela coloca uma coisa interessante, que não existe professor sem ser aluno. Então, eu estou aqui como professor, né, mas eu fui aluno. Né? Então, a tradição coloca que é interessante você colocar os seus professores. Então, eu vou começar os primeiros 5 minutos do nosso bate-papo aqui, falando sobre aqueles que me trouxeram aqui hoje. Graças a essas pessoas que eu vou citar agora, não vou citar todos, porque são muitos, vou citar alguns que eu sempre tive muito carinho e vou homenageá-los nos primeiros 5 minutos. Né? Não existe professor que não foi aluno. Então, eu começo... E deu tilt aqui. É diferente. Eu começo homenageando a professora Charlotte, que no Rio de Janeiro foi minha primeira professora de meditação. Lá em 1977, eu comecei a receber meu primeiro mantra da professora Charlotte, e ela é presidente da Sociedade Internacional de Meditação. Eu gostei tanto da Charlotte, das técnicas dela, que eu me tornei instrutor de meditação, junto com a Charlotte, em 85. E aí meu caminho espiritual veio a partir daí. Então, homenagem à professora Charlotte, que muitas pessoas no Rio de Janeiro foram alunos dela na meditação transcendental. Homenagem também a um grande professor meu, que é o brother Santoshananda. Santosh quer dizer contentamento. Então, Santoshananda, o sorriso dele aqui, né, numa das palestras dele eu estava lá. Santoshananda é o contentamento, quer dizer, Ananda é bem-aventurança através do contentamento. E ele é seguidor de Yogananda. Foi quando eu, em 87, recebi a cria dele, do brother Santoshananda. Então, homenagem a ele, que foi meu primeiro professor de Kriya Yoga. Homenagem também ao meu mestre, meu atual mestre e professor, Swami Sadananda, e seu discípulo principal, Dr. Kalyan. Dr. Kalyan é um médico homeopata de Calcutá, que segue o Swamiji, o Sadananda, que é o nosso Guruji, e ele é o atual responsável pela linhagem Sampradaya. Sampradaya, eu vou explicar exatamente o que é. A Sampradaya é uma tradição espiritual. Ele segue a Sampradaya, que veio de Lahiri Mahashaya, através do Swamiji. Nós tivemos contato com essa Sampradaya. Então, homenagem ao Swamiji, Sadananda e o Dr. Kalyan, médico de Calcutá. Homenagem também à professora Glória Ereira, minha mestra de Vedanta. Em 86 comecei a estudar com Glória e até hoje acompanho ela. E também tivemos muito contato com o Swami Dayananda no Brasil e na Índia, várias vezes, junto com o Eric Schultz. Estivemos no ashram do Swami Dayananda, ouvimos as palestras dele, um mestre assim incomparável. Homenagem à professora Glória Ereira, não podia citá-la como grande professora de Sânscrito e Vedanta no nosso caminho espiritual. E homenagem ao Dr. Acharya, que foi o meu importantíssimo preceptor na Gujarat Ayurveda University, quando eu fiz doutorado e fiz a pesquisa lá na Índia. Então, homenagem ao Dr. Acharya, que teve já no Naradeva ensinando também, né? Não posso esquecer de homenageá-lo. Homenagem também ao Dr. Jaya Krishna, teve no Brasil com a gente, teve no Naradeva, teve lá no Rio, e também foi um grande mestre nosso lá no Aryaveda Pharmacy. E por último, iremos homenagear, não menos importante, o Dr. Parthasarathy, que é um grande médico ayurvédico, que ele pessoalmente foi convidado pelo Swami Dayananda
para transformar um hospital alopático num hospital ayurvédico. Ele com a doutora Sarana, esposa do doutor Partha Sarathy, fizeram isso de forma brilhante. Hoje ele comanda um hospital ayurvédico dentro do ashram do Swami Dayananda, lá em Coimbatore. Então, homenagem a essas pessoas que foram meus mestres, meus professores, e graças a ele, hoje eu posso passar um pouco do conhecimento que eu recebi deles, né? Que são grandes professores da tradição indiana. Então, graças a esses grandes mestres, escrevi esse trabalho aqui, que foi minha pesquisa de doutorado, que é a tradição do Ayurveda. Então, que a gente descreve os textos tradicionais de Ayurveda e a sua importância. Está esgotado, mas a gente está escrevendo um segundo livro, que já está pronto, né? Mas que será uma expansão desse primeiro trabalho de pesquisa. E aí explicamos o que é um sampradaya. Então, como a literatura toda indiana é escrita em sânscrito, a gente tem que explicar isso. Sampradaya, é o que a gente segue, é uma tradição espiritual. Então, sampradaya são tradições vivas de ensino e prática dentro de uma tradição religiosa e espiritual. Geralmente são compostas por uma ordem monástica, dentro de uma linhagem específica de gurus, mestre-discípulo, com ideias desenvolvidas e transmitidas, redefinidas, revisadas por cada geração de mestres e seguidores sucessivos. Então isso é uma sampradaya. Então nós mostramos aqui que a gente segue duas sampradayas. A sampradaya da tradição indiana, a sampradaya de Kriya Yoga, do Swami Dayananda, e a sampradaya de Vedanta, do Swami Sadhananda, e a sampradaya de Vedanta, do Swami Dayananda. São duas sampradayas que são complementares. Yoga e Vedanta são tradições complementares e não antagônicas. Então, seguindo aqui, vamos trazer uma afirmação desse grande mestre escritor, um dos maiores escritores mundiais de yoga. Vocês devem conhecer, Georg Feuerstein, que é um alemão que morava nos Estados Unidos, infelizmente ele faleceu. Ele é considerado um Mahashaya, uma mente vasta dentro do yoga. Então, Georg Feuerstein escreveu um tratado de yoga chamado A Tradição do Yoga, que ele define toda a evolução do yoga, desde o início, lá em Mohenjo-Daro, Harappa, né, Vale do Indo, até os tempos contemporâneos. É um livro que todo pesquisador da tradição indiana deve ter na sua biblioteca. Então, o Georg Feuerstein fala o seguinte: para sairmos do túnel escuro do cientificismo materialista, precisamos de algo que vá além do conhecimento científico, além da simples informação, das estatísticas, das fórmulas matemáticas, dos programas sociopolíticos e das soluções tecnológicas. Precisamos realmente de sabedoria. E o que há de melhor para rejuvenescer nosso coração e restaurar a integridade do nosso ser do que a sabedoria do Oriente? Especialmente as instituições, realizações lúcidas e grandiosas dos videntes, dos mestres, dos sábios místicos e santos da Índia, do subcontinente indiano, como é citado na literatura. A Índia, a gente não tem essa ideia, né, porque a gente vem do Brasil. O Brasil sempre foi um país colonizado por Portugal. A Índia não era um país. A Índia só se tornou um país a partir da dominação britânica. Por isso era chamado de subcontinente indiano. É um subcontinente no sul da Ásia que tinha vários países com culturas diferentes, com religiões diferentes, com línguas diferentes, com tradições distintas. Então, a Índia foi feita um país pela Inglaterra. A Inglaterra ficou 300 anos na Índia e deixou algumas coisas interessantes na Índia, como a língua, por exemplo. A gente vai na Índia e podemos falar inglês, e os indianos entendem, graças à Inglaterra. E deixou outra coisa interessante, que é a ferrovia. A ferrovia, você pode viajar de norte a sul da Índia. Eu e Eric já viajamos muito na Índia de trem, por exemplo, graças à Inglaterra. Deixou a ferrovia, uma malha enorme, não é? Muito interessante. Então, graças à Inglaterra, a Índia uniu o subcontinente. Bom, então, começamos aqui falando sobre os textos que a gente usa na pesquisa da tradição indiana, na pesquisa da mente. Vamos falar dos 5 textos principais. A Bhagavad Gita, principal texto de filosofia indiana, né? São 18 capítulos, 700 versos, onde Sri Krishna,
que representa o guru perfeito, ensina Arjuna, que representa nós, os discípulos confusos, aqueles discípulos que pedem conhecimento ao mestre. Então, a relação guru-discípulo, não é? A Bhagavad Gita é exatamente isso. O texto resume de forma brilhante todo o pensamento indiano. Então, se você quer escolher um texto, apenas um, que resume todo o pensamento indiano, escolha a Gita. Em português tem a Gita de Paramahansa Yogananda, que são 2 volumes, um texto muito profundo, com comentários na visão da tradição do yoga. Vale a pena ter. Outro texto interessante é Yoga Sutras de Patanjali. E aqui, Yoga Sutras é um texto mais condensado, é o principal texto de yoga, o mais importante texto de yoga, chamado Yoga Clássico de Patanjali. São 4 capítulos principais, 196 versos. Né? O mestre Patanjali, ele é coberto de mistérios. Ninguém sabe quem realmente foi Patanjali. Alguns acham que Patanjali e Charaka é a mesma pessoa, né? Acham que Patanjali é aqui ou ali, mas realmente quem foi Patanjali não sabemos. Por quê? No texto, nos 196 versículos ou versos, não existe nada sobre o autor. Assim como Charaka, nada se fala sobre quem escreveu. Então sabemos que Patanjali é um mestre da Índia Antiga, lá do século II, antes do século II depois de Cristo, que resumiu o yoga da Índia, da sua época, da Índia Antiga. Mas quem ele foi realmente e quem eram seus discípulos, nós não sabemos. É chamado de Raja Yoga, o yoga real, Ashtanga Yoga, yoga dos 8 ramos que vamos citar mais à frente. Então, esses 2 textos, Bhagavad Gita e Yoga Sutras, os principais textos do pensamento indiano. A gente quer estudar a Índia, quer estudar filosofia indiana, Bhagavad Gita e Yoga Sutras é um bom começo. Tem traduções boas para o português. Essa aqui é da professora Glória Areira, fantástica tradução com também comentários maravilhosos, né? Comparando com outros textos. A professora Glória é uma sumidade em sânscrito, em filosofia indiana, em Vedanta, então os comentários dela são, assim, incomparáveis. Então, os 3 textos mais importantes do Ayurveda é o Brihatrai, o grande trio, né? Charaka, que é um texto de medicina, matemática e filosofia. Charaka fala muito de filosofia no seu texto, é o principal texto de medicina interna indiano e que trata de filosofia. São 120 capítulos, né? Considerado o texto mais filosófico do Ayurveda. Então, o texto, basicamente, de clínica médica ou medicina interna. Faltou a foto aqui. Sushruta é o cirurgião. Interessante que as 2 escolas principais do Ayurveda, a escola de medicina interna, da clínica, e a escola de cirurgia. A cirurgia do Ayurveda não chegou nos nossos dias. Hoje se faz na Índia pequenas cirurgias. Existe o departamento de cirurgia, que é Kalya, né? Kalya Chikitsa. Mas não se toca em cirurgia. Né? Não se faz cirurgias profundas. Por quê? Porque na Índia Antiga a cirurgia era feita sem antibiótico, sem anestesia. Hoje em dia toda cirurgia tem antibiótico e anestesia, né? Tem que ter. Então as cirurgias são pequenas cirurgias mais simples. Aquela cirurgia que era feita no templo de Sushruta não se faz mais na Índia contemporânea. Né? É um resumo daquilo que foi feito. Então também tem 120 capítulos no seu texto. Né? Isso tem um significado. E a Ashtanga Hridaya, do grande mestre budista Vagbhata. Dizem que Vagbhata foi para o sul da Índia e formou a tradição do Ashtavaidyas. Quem são os Ashtavaidyas? São os médicos integrativos ayurvédicos. Algumas pessoas falam que são as 8 famílias de médicos. Não é isso. Essa explicação ela é reducionista. Os Ashtavaidyas, a explicação realmente verdadeira é o seguinte, são médicos integrativos. Ashtavaidyas são os médicos que sabem as 8 especialidades clássicas do Ayurveda. São verdadeiros médicos integrativos. Né? Então, esses médicos são os médicos que estavam no Kerala, lá no tempo de Vagbhata. Vagbhata começou essa tradição que vem até os dias de hoje. Né? Também com 120 capítulos. Então, por que 120 capítulos, esses 3 principais textos do Ayurveda? É uma explicação interessante. Por quê? Dentro do Ayurveda, se uma pessoa nasce de pais ayurvédicos, que tem avós ayurvédicos, ela segue o estilo de vida ayurvédico, que a Ayurveda é um estilo de vida, ela tende a viver 120 anos. A vida natural do ser humano é 120 anos. Né?
existe uma tradição, que é Paleo-Ayurveda, tradição dos Siddhas, em que faz-se o Kaya Kalpa. Kaya, corpo, Kalpa, modelação, transmutação. O Kaya Kalpa é a ciência do rejuvenescimento. No Kaya Kalpa, fala-se que cada Kalpa são 120 anos. Então, o profissional faz um Kaya Kalpa para chegar até os 120 anos. É interessante isso, né? Nós hoje nem pensamos em viver 120 anos porque, de repente, nem vale a pena. Então, isso aqui é interessante, né? A Índia pesquisou muito a mente das pessoas, por isso vale a pena falar em saúde mental do ponto de vista da tradição indiana. Então, o que os indianos descobriram? Eles descobriram que existem tendências na mente das pessoas. Então, existem grupos de pessoas com um grupo de tendências. Então, aquele grupo de pessoas que é mais introspectivo, gosta mais do silêncio, eu acho que eu estou nesse grupo, né? Gosta mais de silêncio, de introspecção, de isolamento, de solitude, de quietude. Essas pessoas tendem à introspecção. Então, o caminho para elas é Raja Yoga. Patanjali, por exemplo, é Raja Yoga. É o caminho da meditação. Outras pessoas são muito físicas, muito corporais. O corpo é muito importante. A identificação com o corpo é muito forte, muito significativa. Para essas pessoas, Hatha Yoga, o yoga vigoroso, é interessante. Porque você leva ao autoconhecimento, à autorrealização, à autotransformação através de posturas, pranayamas, mudras, gestos. Então, Hatha Yoga é muito, muito interessante para o ocidental. Já pessoas gostam do estudo, do intelecto, são aquele tipo cabeção, gostam de estudar muito, intelectuais. Então, essa pessoa, Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, o caminho do estudo, da pesquisa dos textos em sânscrito, é o caminho adequado. Outras pessoas são pessoas de ação, gostam muito de ação, gostam muito de ação altruísta. Por exemplo, na nossa realidade tem o espiritismo. O espiritismo é um caminho de karma yoga, ou seja, o caminho da ação altruísta, desapegado, o serviço altruísta. Tanto que os verdadeiros centros espíritas são todos fazem serviços gratuitos, não cobram pelo serviço. Outro é a pessoas que são muito amorosas, muito coração, muito amor, muita emoção. Essas pessoas, os indianos construíram Bhakti Yoga, o yoga da devoção, o caminho do amor. Por exemplo, na nossa realidade, os Hare Krishna. Fiz agora um evento lá na Fazenda Nova Gokula, sensacional, dos Hare Krishna, né? Uma fazenda ecológica. Mantra Yoga, pessoas gostam de som, que o som é importante, que usar o som como método de transcendência. Então, o caminho da repetição do som, do japa. E por último, um dos caminhos, estou citando só alguns, tem muitos outros, o Tantra Yoga, que é um Tantra, ele faz um apanhado, né, de vários caminhos, usa mantra, usa rituais, usa práticas de yoga, pode usar sexualidade. Então, o Tantra Yoga é um caminho mais integrativo, que usa várias práticas sexuais ou não para o autoconhecimento, a autotranscendência. Então, é equivocado chamar o Tantra da yoga do sexo. O objetivo do Tantra não é o prazer sensual. O objetivo do Tantra é transcendência. Tá? Então, cada pessoa participa de algum tipo de um grupo. Os indianos construíram caminhos para esses grupos. Citei alguns deles aqui. Isso é bem interessante na tradição, na Sampradaya. Então, vamos começar falando de saúde e não podemos deixar de citar a OMS. A OMS definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças. Olha que interessante. Então, a OMS já fala que não há saúde sem saúde mental. É muito importante olhar a saúde mental. Então, de várias definições de saúde mental seria o seguinte: capacidade do indivíduo de apreciar a vida e buscar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir resiliência, uma palavra de difícil entendimento. Vamos entender o que é resiliência. Resiliência psicológica é o processo resultado de se adaptar com sucesso às experiências de vida difíceis e desafiadoras, através de, olha só a palavra interessante, flexibilidade mental, emocional e comportamental, e ajustamento às demandas internas e externas. Então, eu acho que aqui
o significativo é a palavra flexibilidade. Nós temos que ter flexibilidade. No Karma Yoga, isso é interessante isso aqui, porque no Karma Yoga eu falo o seguinte, capítulo 47, capítulo 2, versículo 47, Bhagavad Gita. Vocês podem ir lá. Tradução Swami Dayananda. Capítulo 2, versículo 47. Fala o seguinte, nós não temos controle sobre o resultado, mas temos controle sobre a escolha da ação. Então, o ser humano tem capacidade de escolher a ação, mas não o resultado da ação. Então, essa flexibilidade é saber aceitar o resultado, acolher o resultado e saber que aquele resultado é adequado. Porque nós temos uma bagagem anterior que muitas vezes não temos acesso. Por isso que todos os resultados, a qualquer ação, eles são adequados, segundo essa visão filosófica indiana. Apesar de muitas vezes nós não aceitarmos o resultado. Então, uma outra definição interessante de saúde mental, da OPAS, Associação Pan-Americana de Saúde, é a seguinte: saúde mental é definida como um estado de bem-estar em que a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida, consegue trabalhar de forma produtiva, está ciente de suas próprias habilidades. Aqui já é uma visão de autoconhecimento, que é importantíssimo para a saúde, autoconhecimento. E olha só, termina assim: é capaz de contribuir para a sua comunidade. Isso é fantástico, a Ayurveda fala isso. Se você tem saúde, você tem que, de alguma forma, contribuir para a sua comunidade. Porque muitas pessoas não têm essa saúde que você tem. Então, contribuir para a sua comunidade é um fator de ajuda às pessoas em volta. Então, de alguma forma, o ser humano tem que diminuir o egoísmo, diminuir o egocentrismo e contribuir para a sua comunidade. Muitas vezes de forma gratuita, sem cobrar nada. Isso chama-se uma contribuição altruísta para a sua comunidade. Isso faz parte de um estado de saúde, nessa visão da OPAS. Bom, falando sobre saúde mental, a gente não pode deixar de pensar em ansiedade. Um dos maus do século XXI, das grandes mazelas do século XXI é a ansiedade. Isso aqui é um mapa mundial de ansiedade, enquanto isso na internet, isso é muito interessante, né? Dados mundiais de ansiedade. Então, olha só que interessante isso. Vamos entender esse mapa. Aqui, o mais clarinho até o mais escuro. Quanto mais claro, menos ansiedade. Quanto mais escuro, mais ansiedade. Então, vemos aqui, ó, o norte da Ásia é mais clarinho, menos ansiedade. Né? Esse lado mais oeste da África é mais clarinho, menos ansiedade. Mas aí vai aumentando, olha só. No sul da África, já um verde mais forte, mais ansiedade. Aqui, na América Central, um verde mais forte, mais ansiedade. Aí tem um verde mais forte ainda no norte da África, chega aqui, ó, entre 4% e 5%, mais ansiedade ainda. Né? Aqui, no sul, na região sul da Ásia também, temos mais ansiedade aqui. Aí vemos o topo da ansiedade, é o mais escuro de todos. A gente vê aqui Austrália, a gente observa aqui Europa Ocidental, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e olha quem está aqui, Brasil. Então, segundo essa visão, o Brasil está entre os países de maior distúrbio de ansiedade do planeta. Então, nós temos muita ansiedade. A gente sabe que a ansiedade vem associada ao estresse. Então, é um dos países mais estressados e ansiosos do planeta, segundo essa visão dessa dados mundiais, né, do Global Burden of Disease. Isso é interessante, né, porque aí vem a história da saúde mental. Então, voltando agora para o Ayurveda, né? A definição de Ayurveda é a seguinte, isso é interessante, né? E significativo. Está lá no Charaka. Ayush, que quer dizer vida, tem 4 dimensões. Sharira, o corpo, Indriya, sentidos, Manas, que é a mente, e Atma, que é ser ou consciência. Então, o Ayurveda é um conhecimento ou uma ciência, uma produção de conhecimento que objetiva harmonizar essas 4 dimensões do ser humano. Então, em resumo, o Ayurveda é uma medicina integrativa, é uma terapia integrativa. Tenta harmonizar todas as dimensões do ser humano.
Então, chegamos à definição de saúde pelo Ayurveda. Desejo para ingestão de alimentos, digestão tranquila dos alimentos ingeridos, uma adequada eliminação de fezes, urina e flatos, leveza no corpo, estado agradável dos órgãos dos sentidos, um dormir e acordar confortáveis, uma obtenção de energia, compleição, aparência, longevidade, felicidade e o equilíbrio do fogo digestivo, função digestória, são características de saúde. E o oposto é doença. Isso é cachapa. Chuchuta também falou uma definição. Uma pessoa que está saudável quando doshas, datos, tecidos, fogo digestivo, Agni, estão equilibrados. Quando as excreções são eliminadas e quando o Atma, consciência, ser ou alma, mente e sentidos encontram-se em um estado agradável de felicidade. Uma coisa significativa é que as duas definições são complementares e falam no estado de felicidade. Então, para o Ayurveda, saúde é um estado de felicidade. Isso é muito interessante e significativo. Já que a gente está um pouco avançado, né? Já temos aí meia hora já, eu vou dar uma pulada nesses slides aqui, e porque não a gente vai atrasar muito. Eu vou passar exatamente para uma parte mais da mente. Fique à vontade, Edécio. Tá tudo tranquilo aqui. Quer a questão Eric? De horário. Não, tá tudo tranquilo, só a questão de horário fica de boa. Tá tranquilo mesmo. Mas eu não quero ir muito tarde, não, Eric. Eu quero ir direto aqui. Ótimo, fica à vontade. Bom, vamos direto aqui. Essa parte aqui é do Charaka, né? Essa parte é interessante. A gente vai poder falar um pouco mais disso, que a gente tem mais meia hora aí, para não ir muito tarde. Então, olha o que o Charaka fala. Charaka diferencia os doshas mentais dos doshas físicos. Então, os doshas físicos seriam vata, ar e espaço, pita, fogo e água, e kapha, ou kapha em hindi, kapha em sânscrito, kapha em hindi, kapha, ou kapha, água e terra. Você vai ver indianos falando kapha em sânscrito e outros falando kapha em hindi. Tanto faz, não está errado. É só cada um na sua língua, né? Então, kapha, que é água e terra. Então, esses três, que são expressões dos 5 elementos, esses três são doshas que atuam mais no nosso físico, apesar de ter um reflexo significativo na nossa mente, mas o principal no físico. Então, Charaka fala que existem os doshas mentais, que são rajas e tamas. Rajas, a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Rajas quer dizer o quê? Rajas quer dizer os desejos, as paixões, as ansiedades, né? E tamas, a preguiça, o embotamento, a escuridão. Então, paixão e preguiça, desejos e ansiedades, preguiça e embotamento, procrastinação, são tendências de adoecimento mental, segundo a visão de Charaka, né? Então, Charaka diferencia os doshas físicos dos doshas mentais, que geram distúrbios psicológicos. Notamos que sattva, que seria o terceiro, né? Já na Índia é tudo 3, sattva, rajas e tamas. Sattva é equilíbrio, por isso que não é doshas, não é dosha. Então, o objetivo final é aumentar a sattva, ou seja, aumentar esse equilíbrio, essa harmonia, né? Então, Charaka, ele, no verso seguinte, ele fala sobre qual é a terapêutica que o ser humano deve fazer para aumentar a sattva. Só Charaka fala isso. Nenhum outro texto ayurvédico aprofunda isso dessa forma. Somente Charaka. Então, aqui, a gente pegou Charaka e interpretou de uma outra forma. A interpretação é a seguinte: não é tridosha, é panchadosha. Ou seja, segundo Charaka, nós temos 5 doshas, e não 3. 3 para o físico e 2 para a mente. Então, no final das contas, é uma teoria de 5 doshas. 3, principalmente físicos,
adoecimento físico, e 2, principalmente mental, adoecimento mental, apesar das coisas estarem conectadas. 5 doshas, teria do Pancha dosha, que tem relação com Pancha Bhuta, né, os 5 elementos, atuando no corpo e na mente da pessoa de uma forma integrativa, não atua de forma separada, mas integrando o ser humano. Então, essa é a terapêutica, segundo o Charaka, para aumentar a sattva. Isso é muito, muito significativo, gente. Por isso que eu pulei aquela parte, para poder aprofundar mais essa. Jnana. Jnana, em sânscrito, quer dizer o quê? Conhecimento. Conhecimento ou autoconhecimento. Conhecimento espiritual ou conhecimento discriminativo. Então, isso é jnana. Vijnana. Conhecimento das escrituras ou conhecimento da verdade. Então, o Charaka recomenda estudo das escrituras. Quais escrituras? Ele não cita as escrituras, mas a gente pode pensar em Bhagavad Gita, em Yoga Sutra, Upanishads, né, escrituras clássicas e tradicionais do pensamento indiano. Daira. Daira pode ser controle da mente, né? Ou coragem, também traduzido como coragem. Coragem para mudar os nossos hábitos. Porque a Ayurveda é uma medicina de estilo de vida. Então, coragem para mudar nossos hábitos. Memória. Smriti, memória. Memória como assim? Interessante a visão de Charaka. Memória de nós lembrarmos das coisas que nos fazem bem e das coisas que nos fizeram mal. Por exemplo, um exemplo simples. Eu vou dormir tarde, e aí vou comer uma comida pesada, uma feijoada, né? Aí bebo álcool, né? Então, como é que vai ser o meu sono? Talvez não tão bom. No outro dia, eu vou dormir tarde e tomo uma sopinha, né? E tomo um chazinho de camomila, que eu estou tomando aqui, chazinho de camomila, para acalmar meu vata, né? Porque à noite a gente tem que acalmar a vata para dormir, né? Então, o que acontece? À noite em que eu tomei uma sopinha com condimentos, chazinho de camomila, eu vou dormir melhor. Porque à noite que eu comi uma alimentação pesada, bebi álcool, né? O álcool é desvitalizante no Ayurveda. Então tem uma classificação de ojas, que é vitalidade, e álcool. O álcool tem propriedades antagônicas a ojas. Então, se você quer aumentar a sua vitalidade, diminua o consumo de álcool. Além disso, o álcool ele é, mais que claro, cancerígeno, né? Então, memória é exatamente isso, né? A gente lembrar daquilo que nos faz bem, daquela experiência anterior do bem-estar e daquilo que nos faz mal, né? E buscar mudar os nossos hábitos para aquelas ações que nos trazem bem-estar. E por último, Charaka fala de Samadhi. Algumas traduções colocam meditação. Não é o que Charaka fala. Charaka especifica claramente em sânscrito Samadhi. Então, Samadhi é o êxtase espiritual ou autorrealização. Mas Charaka, ele é muito sucinto nos seus 120 capítulos. É um texto fantástico, mas ele é muito sucinto. Ele não explica, ele não ensina como chegar ao Samadhi. E onde que isso foi especificado e ensinado? Lá em Patanjali, que já citamos aqui. Patanjali e Charaka, eles se complementam, porque Patanjali ensina o que Charaka não aprofundou, o Samadhi. Está aqui. Então, em Patanjali, na Índia chamado de Maharishi, o grande sábio Patanjali, ele ensina os 8 membros para chegar ao Samadhi. O Yama e Niyama, que nessa tradição Sampradaya de Patanjali é fundamental, né? A disciplina, o autocontrole, a mudança do estilo de vida. Yoga é estilo de vida. Temos que olhar yoga como um caminho de estilo de vida, como uma mudança de estilo de vida, assim como a Ayurveda. Então, mudança do estilo de vida, a postura, as asanas, né? As posturas, a postura adequada para a prática, o controle da respiração, o pranayama, recolhimento dos sentidos pratyahara, prana aqui é energia vital, e yama é controle. Então, o controle da energia vital é trazido o controle da respiração, mas não é essa a tradução correta. Pranayama é controle da energia vital. Os indianos descobriram o seguinte, que através da respiração, controlamos o prana. Através do prana, controlamos a mente. Então, o pranayama é uma ferramenta importante para o controle, para abordar a nossa mente. Pratyahara, isso aqui é fundamental para práticas mais avançadas. Pratya é contrário. Ahara é aquilo que vem de fora, como a comida.
Ahara é comida, aquilo que vem de fora. Então, pratyahara é o contrário do que vem de fora. Então, recolhimento dos sentidos. As minhas práticas mais avançadas de Patanjali. A concentração, como Trataka, concentração a chama de uma vela, Dharana, a meditação dhyana e o êxtase, que é o samadhi. Na maioria das vezes, a gente não está meditando, a gente está tentando meditar. Porque vem tantos pensamentos e emoções que a gente está tentando meditar. Mas a tentativa de meditar faz parte da meditação. Não desista se se a sua mente tem muitos pensamentos, né? Isso faz parte, apenas observe sem julgar. E aqui a gente faz uma comparação que é interessante, né? Quem estuda yoga, isso vai ser muito interessante para os estudantes de yoga do pensamento indiano. Olha só, a gente compara Hatha Yoga, a yoga vigorosa, com Raja Yoga, yoga de Patanjali. A gente observa o seguinte, o objetivo é o mesmo. Hatha Yoga, Gheranda Samhita. O objetivo é Samadhi. Raja Yoga, Patanjali, o objetivo é Samadhi. Qual a diferença? A diferença é interessante. É que Hatha Yoga, ele é filho de Tantra Yoga. Então, os mestres tântricos, Gorakshanatha e Matsyendranatha, mestres medievais do século X para o século XI, eles viram que o Tantra Yoga era muito difícil para a população de uma forma geral. Então, eles falaram, vamos criar um sistema mais simples, um sistema mais adequado à população como um todo, né? Sem aquelas disciplinas muito rígidas, como tem em Patanjali. Então, eles criaram Hatha Yoga. Gheranda Samhita é um texto de Hatha Yoga, que é filho do Tantra Yoga. Né? Então, Hatha Yoga é uma escola tântrica, tá? Só uma escola tântrica simplificada. Então, no Hatha Yoga, você não tem os dois primeiros Yama e Niyama. Você pula isso. Você vai direto para as asanas. Isso é muito mais adequado para o ocidental. Porque quando você fala disciplina, todo mundo, não, disciplina não, autocontrole não. Não, então tá, tudo bem, não faz isso. Mas faz as posturas. Faz os gestos, a concentração, recolhimento de sentidos, pranayama, respiração, meditação e até chegar ao samadhi. Então, no Hatha Yoga, o que os mestres tântricos fizeram? Simplificar o caminho e é muito mais adequado para o ocidental, né, do que Patanjali. Né? Isso aqui é mais adequado para quem é sannyasi, quem é o renunciante, porque aí você começa com disciplina e autocontrole. Mas para o ocidental, Hatha Yoga é muito interessante. Muito interessante. Eu sou fã do Hatha Yoga. E aqui, uma coisa muito interessante, né? E é pouco discutido isso. Isso é do Tantra e do Hatha Yoga, o seu filho Hatha Yoga. Nós temos no corpo cerca de 72 mil nadis, segundo essa escola de Hatha Yoga e de Tantra. Né? Como é que eles fizeram isso? Não sei, eles foram contando até chegar aos 72 mil. Interessante. Aqui tem uma figura dos milhares de nadis do nosso corpo. São condutos onde circula o prana. Né? Então, esses 72 mil nadis circulam o nosso prana. Aqui está os nossos centros energéticos, os chakras, né? Os chakras estão aqui. Então, a doença, ela começa no prana. A doença não começa no corpo físico. A doença começa no corpo sutil. É devido ao bloqueio do prana, a nível do corpo sutil, que começa a doença. A partir desse bloqueio do prana, estagnações do prana, é que a doença, ela vai para o corpo físico. Então, a gente tem que trabalhar também o corpo sutil. E qual é uma forma interessante de trabalhar o corpo sutil? Pranayama, as respirações. Né? Então, o yoga e o tantra também trazem as respirações para a gente trabalhar o corpo sutil. Porque a doença começa no corpo sutil. E do corpo sutil, ela vai se exterioriza no corpo físico. Que coisa interessante a gente ver isso, mas olha só, essa teoria não está isolada. Essa teoria existe também na China. Olha só, isso aqui são os Jinluo. Jinluo são os meridianos chineses, os canais, condutos e colaterais. Então, os meridianos chineses falam a mesma coisa, só que o nome que circula aqui é o Qi. Na China, Qi. Qi no Japão. Então, o Qi ou Qi circulam por esses condutos. E o bloqueio e estagnações desse Qi, ou desse Qi, que leva ao adoecimento. Então, qual a solução? Qual o remédio? A prática de Qigong. Qi é o prana, né? É o Qi. E Kung é o trabalho. Então, é um trabalho de Qi. Aqui eu estou aprendendo Qigong lá em Shanghai com o meu professor, um cara que realmente fantástico, dedicava a vida ao Qigong,
tem uma energia, assim, dá para você ver no rosto dele, uma pessoa extremamente energética, extremamente centrada, um taoísta, que me ensinou algumas técnicas de Qigong, quando eu estive estudando acupuntura em Xangai. Voltando aqui à tradição indiana, Sattva, Rajas e Tamas, né? Os 3 tendências da nossa mente. E aqui, digamos assim, um resumo disso, né? Sattva, Rajas e Tamas. Como a gente viu, o Charaka fala o seguinte: Rajas e Tamas são os doshas mentais, os desequilíbrios mentais que levam ao adoecimento mental. Rajas é a reação, a mente reativa, ansiosa, cheia de paixões, busca o prazer. Tamas é a mente embotada, que está deprimida ou triste, escura, procrastinação é a sua característica. Isso são tendências ao adoecimento mental, ao desequilíbrio mental. O Ayurveda busca o quê? Aumentar sattva na nossa mente. Sattva é a mente contemplativa. A mente que não reage às situações, a mente que aceita mais as situações, porque as situações elas são adequadas. Do ponto de vista do Karma Yoga, as situações são adequadas, elas não vêm por acaso, elas seguem uma ordem universal. E não é por acaso que a gente está aqui hoje conversando sobre Ayurveda e Yoga com o professor Eric Schultz. Segue uma ordem universal, as coisas não acontecem por acaso. Então a mente sátvica é aquela mente contemplativa, mais equilibrada, que busca autoconhecimento e introspecção. Então o objetivo final da filosofia indiana e do Ayurveda é desenvolver uma mente mais sátvica, rica em sattva, ou seja, uma mente mais contemplativa, uma mente menos reativa, uma mente menos embotada, uma mente de mais aceitação, uma mente menos emocional. E aqui está onde o budismo e a neurociência se encontram, né? O budismo tem essa tendência da mente contemplativa. Lembrar que o Ayurveda bebeu muito do budismo. Muitos médicos ayurvédicos eram budistas. Por exemplo, Vagbata é dito um médico ayurvédico que nasceu hindu, mas se converteu ao budismo, tinha um mestre budista. Então, Vagbata tinha um equilíbrio entre o hinduísmo e o budismo, um grande mestre da Índia medieval. A mente contemplativa está em plena atenção, ou seja, vivenciando profundamente o momento presente e não reagindo emocionalmente com uma mente reativa. Então, a mente contemplativa é a mente que é rica em sattva, é a mente do sábio. A mente reativa é a nossa mente. Nós reagimos, nós não aceitamos as situações, mas, pelo ponto de vista do Karma Yoga, as situações são adequadas à nossa realidade, adequadas ao que nós somos e à nossa história pregressa. Então, a aceitação e a contemplação torna a nossa vida menos estressante. Então, aqui um texto que eu recomendo muito aos meus pacientes, né, sobre mindfulness, né, do Mark Williams, um psicólogo britânico que estudou profundamente a plena atenção, a meditação, né? Então, ele fala: o termo atenção plena designa um estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para uma experiência presente, numa atitude aberta, de curiosidade e ampla e tolerante, dirigida a todos os fenômenos que se manifestam na mente, consciente, ou seja, todo tipo de pensamentos, fantasias, recordações, sensações e emoções percebidas no campo da atenção são percebidas e aceitas como elas são. Então, o que quer dizer aqui em resumo? Você aceita a sua mente como ela é. Você não reage à sua mente, você não critica a sua mente, você não julga a sua mente. Então você diminui aquela tendência da nossa mente estar sempre julgando. A gente tem uma mente de muito julgar as coisas, as pessoas. A gente olha uma pessoa, olha aquela pessoa ali, tá estressado, tá gordo, tá magro, tá feio, tá bonito. Para esse momento de julgar e apenas observa e aceita as coisas como são, aceita as pessoas como elas são. Um dos grandes problemas do ser humano é que nós não aceitamos o mundo como ele é. Nós não aceitamos o mundo como ele é. Nós queremos mudar o mundo, só que nós não temos a capacidade de mudar o mundo. Nós temos a capacidade de mudar a nós mesmos. Como dizia Gandhi, seja
a mudança que você quer ver no mundo. Quer ver uma mudança no mundo? Então mude a si mesmo. Transforme a si mesmo. E isso começa onde? Na nossa mente. Então a mudança é individual. A mudança é individual. E a mudança começa onde? Na mente. Não fora dela. Então, Jon Kabat-Zinn, eu admiro muito o trabalho desse cara, não é? Jon Kabat-Zinn é um grande mestre de mindfulness. Ele, nos anos 70, ele praticava Zen budismo, fazia retiros de Zen budismo, fazia retiros de Vipassana, 2 retiros sensacionais, né? E ele teve um grande insight. Ele falou assim, peraí, mas eu posso pegar a filosofia e a meditação do budismo sem a religião budista e transformar isso numa prática, num estilo de vida. E foi isso que ele fez. E isso passou a se chamar mindfulness, que é a prática de meditação da plena atenção. Às vezes temos a sensação do que está faltando, no fundo, somos nós próprios. Nossa disposição para aproveitar a existência de forma plena, agindo como se ela realmente importasse, vivendo o único momento que temos de fato, o momento presente, o aqui e agora. Esta é uma intuição transformadora. A atenção plena é, na verdade, uma prática, um estilo de vida. Esse conceito data de milhares de anos e costuma ser citado como o coração da meditação budista, embora seja, em essência, totalmente universal, de várias linhas de pensamento, não só do budismo. E aqui está. Nós devemos transformar a nossa mente de mindful, uma mente cheia, em mindfulness, uma mente na atenção plena. Os animais, eles estão em mindfulness, estão no aqui e agora, né? Nós temos que transformar a nossa mente numa mente no aqui e agora. A mente cheia e a mente no aqui e agora. Isso depende de quê? A gente usa 2 ferramentas principais, que todo mundo tem. A primeira é a respiração. Está contente? Respira. Está triste? Respira. Está ansioso? Respira. Está comendo? Respira. Está acordado? Respira. Está dormindo? Respira. Então, respira. Então, a respiração é uma ferramenta importantíssima que nós temos e não usamos adequadamente. Então, a respiração é a primeira ferramenta para a mente contemplativa. A segunda são os sentidos. A gente tem 5 sentidos. Usar os sentidos para trazer a mente para o aqui e agora. Por exemplo, estou tomando um chá de camomila. Senti o chá. O chá está quente, está frio, sabor amargo, o sabor não está amargo. Como é que está esse chá? Isso é trazer a mente para aqui e agora. Por isso que eu falo para meus pacientes, vai comer, apenas coma. Vai tomar banho? Apenas tome banho. Tem um livro do Jon Kabat-Zinn que diz assim, wherever you go, there you are. Onde você for, lá você está. Então, vivenciar aquele único momento que nós temos, que é o presente, que é o aqui e agora. E vale a pena. Isso traz longevidade à nossa existência. Se a gente vive o presente, cada momento, profundamente, nós somos mais longevos. E é interessante aqui, os 2 principais textos do pensamento indiano falam a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Foram escritos por pessoas diferentes, que não se conheciam, em tempos diferentes, né? Patanjali e Vyasa, Veda Vyasa, escreveu Mahabharata, a Gita é parte do Mahabharata, Veda Vyasa e Patanjali não se conheciam, tempos diferentes, mas escreveram exatamente a mesma coisa sobre a mente. O que eles ensinaram sobre a abordagem da mente? Yoga Sutra de Patanjali. A mente é controlada pela prática e pelo desapego. Abhyasa e Vairagya. 1:12. Logo no início. Já Bhagavad Gita, capítulo 6, 33 a 35. A Arjuna pergunta, a mente é inconstante, atormentada, poderosa e obstinada, ó Krishna. Eu considero o controle dela tão difícil quanto o controle do vento. Não dá para você controlar o vento. Sri Krishna responde, sem dúvida a mente é inconstante e difícil de ser controlada. Porém, Arjuna, através da prática, Abhyasa, e do desapego, aqui, Vairagya, a mente pode ser disciplinada. Vocês veem que 2 textos escritos por pessoas completamente diferentes, em épocas diferentes, falam exatamente a mesma coisa.
Nós temos que desenvolver uma prática, né, uma repetição desapegada. O que quer dizer isso? Quando eu sentar para meditar, para fazer o meu yoga, eu não devo esperar resultados daquilo. Só sentar regularmente, isso já é o objetivo. Não tem expectativas, porque a expectativa é que gera frustração. A expectativa é que gera as ansiedades. Então, diminua suas expectativas, sente e pratique regularmente, preferência todo dia. Isso é abhyasa e vairagya, prática e desapego, uma prática desapegada. E aí temos o grande, incomparável Swami Dayananda. Durante várias vezes estivemos com ele na Índia, e até uma vez eu e Eric estávamos indo, pousando em Coimbatore. Aí o Eric falou para mim, o Swami Dayananda está no mesmo voo que a gente. Eu não acreditei, fui lá ver, estava o Swami Dayananda no mesmo voo que a gente. Uma sumidade humilde, estava sentadinho lá na cadeira, lá no mesmo voo que a gente, silencioso, na dele, sozinho. Não, é uma pessoa assim ímpar. Ele fala o seguinte: a mente contemplativa e o silêncio. Quando você observa o silêncio, você se torna o silêncio. A capacidade de ser o silêncio cresce em você com o passar do tempo. Você aprende a ser o silêncio, apesar de estar no meio de outras pessoas, dos pensamentos e das atividades. Então, essa capacidade de desenvolver o silêncio é parte de um treinamento de abhyasa e vairagya, prática e desapego, de uma mente contemplativa, de uma mente que aumenta sattva, que aumenta autoconhecimento. Como já estou no finalzinho, né? Vou terminar agora com a grande afirmação do Swami Shivananda. Swami Shivananda, eu admiro muito o Swami Shivananda, ele tem muitos livros publicados, tivemos lá no ashram dele em Rishikesh, só visitei uma vez Rishikesh junto com o Eric em 2010, né? Foi uma grande viagem que fizemos ao norte da Índia, importante para mim, e no ashram Swami Shivananda, porque eu admiro muitíssimo esse mestre. Ele era um médico que tinha uma carreira brilhante, renunciou à carreira dele para se tornar um Swami. É da nossa Sampradaya, da nossa tradição, porque o Swami Shivananda que ensinou o Swami Chimayananda, o Swami Chimayananda era o mestre do Swami Dayananda. Então a gente pode dizer que o Swami Shivananda é da nossa linha de mestres discípulos. Então ele fala o seguinte, sobre a importância da meditação. Tem vários livros, inclusive livros sobre meditação, poucos dele em português, mas muitos livros em inglês, né? Ele fala o seguinte: consideráveis mudanças ocorrem na mente, no cérebro e no sistema nervoso devido à prática da meditação. Novas correntes nervosas, novas vibrações, novos sulcos, novas células e novos canais são formados. A mente como um todo e o sistema nervoso são remodelados. Você terá um novo coração, uma nova mente, novas sensações, novos sentimentos, um novo modo de pensar e agir e uma nova visão do universo. Então, quando o Swami Shivananda fala, é bom a gente ouvir, porque ele realmente é um mestre considerado um dos maiores iluminados da Índia contemporânea. E para terminar, para quase terminar, uma afirmação que eu achei interessantíssima, que um amigo meu do templo de Sri Ramakrishna me passou há pouco tempo, né? O Luiz, que era o presidente do Centro Sri Ramakrishna no Rio de Janeiro, ele me passou a seguinte frase do Swami Bhavyananda. O Swami Bhavyananda era um mestre da ordem de Sri Ramakrishna, um dos grandes avatares da Índia, né? Grandes mestres da Índia moderna. Então o Swami Bhavyananda falava: o que você é agora, nesse momento, não lhe veio de um dia, de uma hora para outra, e sim construído em inúmeras vidas. Não é fácil mudar isso. Não é fácil. Contudo, insira a pontinha de uma cunha, né, na madeira. Quem é artesão, quem trabalha com madeira, né, usa cunha e sabe disso. Né? Insira a pontinha de uma cunha e continue trabalhando pacientemente. Persista e, ao final, os resultados aparecerão. As velhas tendências se tornarão inócuas. Então, essa é a grande mensagem do Swami Bhavyananda: ter paciência e continuar na prática com vairagya e abhyasa, desapego e disciplina regular da prática. E
Para finalizar, não menos importante, Charaka. O texto filosófico de Charaka fala o seguinte: para o ignorante, o mundo inteiro é seu inimigo. Porém, para o sábio, o mundo inteiro é seu professor. Então, Charaka está dando uma mensagem muito importante. A gente pode escolher agir como um ignorante e acumular inimigos, inimizades, brigas, né? Várias discussões, né? Polêmicas na vida. Ou agir como sábio e construir amizades, construir links, construir amigos, construir um grande sistema de network, né? Pessoas que gostam de você e que admiram você. Então, Charaka fala para a gente agir como sábio, e o mundo inteiro para o sábio é o seu professor. Emerson dizia o seguinte, grande filósofo americano do século XIX: cada pessoa nesse planeta desenvolveu alguma coisa, e isto eu aprendo dele. É o mesmo que Charaka falou. E, por último, não menos importante, um mestre que eu admiro muito, Swami Sri Yukteswar, que era um astrólogo, né? Ele trabalhava com Jyotish, que é a astrologia védica, é um grande astrólogo, e também um mestre de yoga, que falava o seguinte: esqueça o passado. Tudo vai melhorar no futuro se você estiver fazendo um esforço espiritual no presente, no agora. Então, eu acho a mensagem do Swami Sri Yukteswar, né, que eu acho que engloba toda nesse nosso bate-papo sobre mente, saúde e a tradição indiana. Quero agradecer a vocês por essa paciência que tiveram de me ouvir aí durante 60 minutos e deixar o nosso site aqui, que tem muitos artigos sobre a Ayurveda, sobre a tradição indiana, e agradecer mais uma vez a Eric Schultz, a Naradeva, a equipe do Naradeva, e finalizar com a saudação indiana mais usada em sânscrito, que é o Namastê, que Deus que habita em mim, saúde a Deus que habita em você. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem.